Na última aula nós estávamos falando sobre controle de fluxo, nós falamos um pouco sobre o while, do while e o for. Lembre-se, o while do while você utiliza quando você não tem certeza quantas vezes você vai ter que fazer uma iteração, quantas vezes você vai ter que repetir um pedaço de código. Enquanto o for você utiliza quando você tem um tamanho pré-definido, quando você já sabe quantas vezes esse bloco de código tem que ser executado. Então lembre, o while tem um contador menor que 10, ou seja, para você executar o while, a instrução tem que resultar num valor booleano. Se esse valor booleano for false, não será executado, enquanto que no do while, independente de ser falso ou verdadeiro, esse código vai ser executado pelo menos uma vez. Então o do while e o while são praticamente o mesmo tipo de instrução, com a diferença de que um é executado pelo menos uma vez para depois ser validado e o outro é primeiro validado para depois ser executado. Então nós podemos aqui colocar int contador recebe 0, não pode declarar duas vezes o mesmo código, então o contador recebe 0, Ctrl Alt L para formatar o código, dentro do while vamos colocar aqui o valor do contador. Lembre-se, se não colocarmos aqui alguma coisa sendo incrementada, esse contador sendo incrementado em mais 1 ou qualquer outro valor, essa expressão nunca será falsa. Esse código ficará sendo repetido eternamente. Vamos executar. Shift F10. Vamos subir aqui um pouco. Temos aqui dentro do while. E o que acontece quando você, por exemplo, quer sair de um bloco de código a partir de um determinado momento? Digamos que você esteja fazendo uma interação e no meio dessa interação você já atingiu o seu objetivo e você quer simplesmente sair do bloco de código. Para isso nós podemos utilizar o comando break. Então o comando break ele só pode ser utilizado dentro dos laços while, do while, for e do controle de fluxo switch. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. O valor de i é i. Vamos colocar uma instrução. If i for igual a 5, break. Vamos rodar aqui o nosso código, Shift F10. O valor de i chegou a 5. Quando essa instrução foi considerada verdadeira, ele entrou dentro desse bloco de código e executou o break. Então o break ele serve para você sair desse bloco de código no momento que está sendo executado. Quando eu digo bloco de código, não estou me referindo ao if, mas o bloco de código mais externo referente a um loop. Se você tiver dois fors concatenados, dois for encadeados um dentro do outro, ele vai sair do mais interno. E o mais externo continuará sendo executado. Nós vamos ver quando começarmos a falar sobre arrays multidimensionais. Então agora vamos fazer mais um exercício sobre controle de fluxo. Exercício, controle, fluxo 3. PSVM. No exercício vai ser bem simples. Esse primeiro exercício, imprima todos os números pares de 0 até 100.000. Então, 100,
1, 2, 3, até 100 mil. Então, nesse momento, você pode dar pausa no vídeo. Nós vamos resolver agora. Então, a primeira coisa é criar uma variável. Podemos criar um valor inteiro. Valor. Recebe 100, 1, 2, 3, 100 mil. Vamos criar um for. Int i recebendo 0. I menor igual a valor i mais mais. Então, só devemos imprimir agora os números pares. Mas como fazer isso? Lembre-se que nós aprendemos sobre o operador mod. Vamos colocar uma condição, if i%2, ou seja, se o resto de i dividido por 2 for igual a 0, significa que esse valor é par. Então, imprimimos o valor de i. Vamos executar esse código, Ctrl Shift F10. Ok, vamos checar se todos os números são pares. Sim, todos os números são pares. Se você quisesse fazer números ímpares, diferente de 0, Shift F10. Temos todos os números ímpares. Agora, esse código poderia ser modificado. Nós poderíamos, por exemplo, retirar aqui esse valor 1000 e colocar diretamente aqui e deletamos uma variável. Podemos economizar uma linha de código. Mas se toda vez que você precisar alterar agora, por exemplo, eu quero que vocês façam até 50 mil. Você teria que vir aqui no for e alterar o valor. Se, por exemplo, essa variável estivesse vindo do banco de dados, como é que você faria para alterar caso você não estivesse utilizando dentro do for? Então, por mais que nós tenhamos uma linha mais de código aqui, vale a pena você colocar dessa forma. Porque agora nós não precisamos mexer mais no nosso bloco de código, apenas no valor que está na memória. Então, continue praticando, essa aula é só.